E agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Momento de olharmos para o profeta Isaías, um profeta que falou muito a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, 700 anos antes de Jesus nascer, mas que nesse momento traz uma palavra de reflexão para nós, para que a gente pense nas nossas atitudes, nos nossos pecados de uma maneira especial e quem Deus é nisso tudo. Vamos lá? Isaías capítulo 59, os versos 1 e 2 nos dizem assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse texto, então, primeiro vem com uma palavra de esperança, dizendo quem que é Deus, o que Ele está proposto a fazer. Então, primeiro fala que a mão dele não está encolhida, para que não possa nos salvar. E os seus ouvidos não estão surdos, para que não nos possa ouvir. Então, esse é o nosso Deus, como eu falei no início desse programa, um Deus que não muda, um Deus que não muda de ideia para quem Ele escolhe, para quem Ele quer abençoar. É um Deus que tem planos, que tem propósitos firmes e que vão se cumprir. Um Deus que quer salvar, um Deus que não tem a mão encolhida, que não possa salvar, como muita gente acha, mas por que Deus não fez isso, mas por que Deus não fez aquilo? E culpamos Deus por tantas coisas das quais Ele não tem culpa nenhuma. A culpa é absolutamente nossa, a nossa irresponsabilidade nos leva a muitos lugares difíceis, e aí quando a gente chega lá, a gente quer culpar Deus daquilo que nós temos culpas. E aí Deus também não se mete ali, deixa a gente seguir o caminho que a gente escolheu. E isso tanto a nível pessoal, como também a nível de sociedade. Como sociedade nós nos conduzimos a certos aspectos a certos pontos que a gente vai ver crianças morrendo de fome, de doenças em portas de hospitais. Por quê? Porque Deus quer isso? É óbvio que Deus não quer isso, mas Deus nos dá condições de elegermos pessoas melhores, de exigirmos dos nossos governos posicionamentos melhores, mais éticos, e nós não o fazemos. Nós até entramos nos mesmos esquemas porque vendemos votos, porque não exigimos melhoria, às vezes exigimos coisas que são só para determinada classe, daí nós vamos para a rua, mas quando é para algo realmente para o bem geral da sociedade, da nação, a gente não se envolve, a gente deixa os outros e a gente não toma as providências que a gente poderia tomar. E aí às vezes as situações ficam realmente bastante difíceis, mas a culpa é nossa. Então Deus não está com a mão encolhida que não possa salvar. Esse é um princípio que fala aqui. Também os ouvidos de Deus não estão surdos para que Ele não possa nos ouvir. Então as nossas orações, os nossos clamores, eles chegam sim. Deus está propenso, disposto a ouvir o nosso clamor e a nossa oração, e as nossas petições, e a nossa adoração, e a nossa gratidão, e as nossas ações de graça, tudo isso. Mas o versículo 2, ele começa justamente com essa conjunção, que às vezes parece tão insignificante, mas que tem tanto a falar conosco. E esse versículo 2 do capítulo 59 de Isaías diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que vos não ouça. Então, o que é que nos separa de Deus? Há um texto no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, se você tem a sua Bíblia, abra, leia o capítulo 8 de Romanos. É um capítulo lindíssimo, tem coisas preciosas, lindas demais ali. Esse texto também, quem lembra, né, quem tem mais ou menos a minha idade, lembra do Ayrton Senna, quando ele morreu, no seu túmulo está esse texto que diz assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Então, o amor de Deus, o que nos separa de Deus? E esse texto continua dizendo: o que pode nos separar? São anjos, são demônios, são coisas do porvir, são coisas do presente. O que pode nos separar? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto afirma isso. E esse texto de Isaías nos diz que o que nos afasta de Deus, na realidade, só uma coisa: as nossas iniquidades e os nossos pecados. Então, os nossos pecados são os nossos pecados não confessados, são os nossos pecados que a gente comete e não tá nem aí. E as nossas iniquidades. Tá? O que é iniquidade, Ana? Iniquidade é aquilo que a gente continua fazendo, a gente faz, independente de a gente saber ou não o que está fazendo. Os pecados é algo mais da nossa natureza humana, que é pecaminosa, que tende para fazer as coisas da carne. E daí lá em Gálatas a gente vai ver que coisas da carne são essas que a gente produz naturalmente. E não que a gente não saiba, a maioria a gente sabe que é errado, né? Mas a gente pratica. E as iniquidades são aquelas coisas que a gente sabe que são erradas e a gente deliberadamente continua praticando, né? Então essas coisas são o que nos separam de Deus. Então diz esse texto que fazem separação entre nós e Deus, nos afastam de Deus e encobrem o rosto de Deus para que Ele não ouça a gente. Então, a única maneira que a gente tem de Deus realmente é ficar longe, a gente deixar Deus longe da gente, porque nada, se depender de Deus, nada pode nos separar dele, mas o nosso pecado e a nossa iniquidade, elas ofendem a Deus, elas agridem a Deus, então elas nos separam de Deus. E por causa da santidade de Deus, não que ele se sinta ofendido e magoado como a gente, mas é a santidade dele que não suporta essa iniquidade. É a nossa iniquidade quando bate na santidade de Deus, vamos colocar como se isso fosse possível, né? Quando chega na santidade de Deus, ela faz a gente morrer. A santidade de Deus é tão grande, é tão exuberante, é tão poderosa, que ela produz morte no pecado e no pecador. Então, por isso a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas, de novo, né? O mas de Deus, mas Cristo nos deu vida e vida eterna, quando na cruz do Calvário pagou esse preço dessa ofensa à santidade de Deus, que precisava ser paga com sangue perfeito, inocente, que só o Filho de Deus, só Jesus poderia dar, né? Mas a Bíblia também nos diz que lá antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto, né? Então Deus já sabia, o Filho já tinha se entregue para que essa ofensa fosse resolvida. E isso Deus, então, na história, permitiu que culminasse, acontecesse, para que eu e você realmente pudéssemos ser salvos. Salvos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, do nosso afastamento de Deus. Então, isso quer dizer, como o apóstolo Paulo também fala lá na sua carta aos Coríntios, nós somos reconciliados com Deus através do sangue de Jesus. Olha que coisa mais linda, né? Então, quando a gente se aproxima desse tempo de Natal, a gente fica lembrando desse plano perfeito de Deus para todos nós, que já está pleno, completo. Nós vivemos já
a plenitude daquilo que Jesus já completou por nós. E viveremos ainda quando isso vai ser uma realidade palpável, total, no céu. Mas para isso nós temos que, esse nosso corpo de carne mortal tem que ser transformado. Então, ou nós vamos passar pela morte, ou nós vamos passar pelo arrebatamento, né? Então, onde o nosso corpo de carne vai ser glorificado e vai se tornar um corpo celestial, como Jesus, que quando ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus e enviou o seu Espírito, então, para ser Deus presente entre nós, né? Então, quando Deus envia o seu Espírito, é o Natal, que não é só no dia do Natal, porque esse dia também é um dia bastante controverso. Na verdade, não é o dia que Jesus nasceu, né? Os historiadores, os teólogos indicam que o provável dia do nascimento, o nosso calendário deve ter um erro de 4 a 6 anos e o mês seria o mês de abril, mais ou menos, é o que eles calculam, né? Mas esse dia 25 de dezembro, na realidade, é uma data romana do nascimento de todos os deuses. Então, quando o Império Romano se tornou cristão, esse dia ficou codificado como dia também do nascimento de Jesus. E por isso até tem alguns cristãos que nem comemoram essa data, porque acreditam, e realmente a gente sabe disso, que não, só que a gente aproveita esse tempo para fazer com que as pessoas relembrem. Porque o Natal, como eu estava explicando para você, de ver essa grandeza de Deus, da glória de Deus, da salvação de Jesus na cruz, esse Espírito Santo que foi enviado, né, em Pentecostes. Então, é Natal para nós todos os dias, porque a gente tem a consciência do nosso Salvador. Por isso, a nossa vida cristã verdadeira, ela não se baseia nessas datas festivas que a gente aproveita, que a gente comemora por causa de uma questão cultural, e a gente também percebe que apesar de não ter uma verdade cristã, mas acaba tocando, é tão forte que acaba tocando o coração das pessoas que às vezes passam o ano inteiro sem estar nem aí para Deus. Então a gente aproveita para lembrar dessa beleza, daquilo que Deus fez por nós, já está à nossa disposição como presente para que a gente abra o coração e receba, mas não só nesse dia, mas todos os dias da nossa vida, e para que Jesus possa realmente ocupar o seu lugar e realizar a obra, o plano e o projeto dele para nós como indivíduos e para nós como sociedade. Então fica o convite para que você aproveite também esse tempo, abra o seu coração e receba Jesus. Receba o perdão que Ele comprou por você lá na cruz do Calvário e receba essa nova vida, que é uma vida já eterna, que a morte não vai poder consumir, porque a morte vai ser só um período de transformação para a gente viver então a plenitude da eternidade. Mas você já começa a viver a vida eterna agora. Você quer? Está à sua disposição hoje, e eu quero orar com você. Vamos lá? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, obrigada pelo teu Natal permanente. Obrigada porque o Senhor não está preso a datas. O Senhor a cada dia renova a sua misericórdia, renova o seu amor, renova a sua graça sobre nós, e nós te somos eternamente gratos por isso. E pregamos, Senhor, a salvação, como esse texto nos diz que a tua mão não está encolhida, que não possa nos salvar. Então hoje, Senhor, agora, se há alguém orando comigo que quer experimentar essa tão grande salvação, que o Senhor já conquistou e já completou a sua obra por nós, que possa agora abrir o seu coração e ser tocado pelo teu Espírito Santo e possa experimentar perdão dos pecados, transformação de vida e um novo nascimento, uma nova vida, uma vida eterna
eterna. Senhor, que isso seja realidade, uma realidade que vai ser traduzida em uma fome, ó Deus, de saber mais de Ti, de ler a Tua palavra, de entender a Tua palavra, de recebê-la e de praticá-la. Deus, no nome de Jesus, eu clamo que isso se torne uma verdade, uma realidade para cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que estamos orando em conformidade com a Tua vontade e com a Tua obra. Por isso oramos no Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Que você possa viver esse tempo de Natal, mas com o verdadeiro Jesus nascido, vivo e atuante no seu coração. Deus te abençoe.